E aí, pessoal? Bem-vindos ao Tudo Sobre Séries. Hoje vamos mergulhar no terceiro episódio de Zero Day, uma série cheia de suspense, conspiração e reviravoltas que não para de surpreender. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like aí, hein? Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar a meta dos 1000 inscritos. Se você ainda não faz parte da família, corre lá e se inscreve para não perder nenhum detalhe das melhores análises e curiosidades do mundo das séries. Agora, vamos ao que interessa. Preparem-se para mais mistérios e revelações em Zero Day. Episódio 3 de Zero Day começa com Evan Green se preparando para seu programa. Nele, ele questiona a existência dos reapers e critica George por prender em massa pessoas e culpar o cidadão americano comum. Enquanto isso, George joga seus remédios fora após ler sobre os efeitos colaterais. Valerie substitui Roger, e eles trocam farpas. Ela assume o escritório dele e insiste que todas as visitas a George passem por ela. Ela também comenta que George é o patrocinador de Roger no Narcóticos Anônimos, e descobrimos que Roger é um viciado em recuperação. Em troca, Roger menciona o caso de Valerie com George, explicando a preocupação do ex-presidente quando Sheila recontratou Valerie. Ao mesmo tempo, Jeremy avisa George para jogar de um jeito específico, mas ele se recusa. Jeremy acha que George está ameaçando eles com Proteus, mas George não faz ideia do que ele está falando. É o dia 15, e não houve progresso após as prisões em massa. Dreyer ordena que Alex investigue George, enquanto Evan Green afirma que George prendeu Paul, um garoto mexicano, sem motivo. Alex precisa usar o cartão de filha para obter respostas, e ela odeia isso. Dreyer afirma que ninguém questionará sua autoridade se ela trouxer ordem à comissão, e ela acaba cedendo. Em outro lugar, George diz a Roger para trazer provas de que Anna está realmente morta e enterrada. Ele também pede que Roger renove suas prescrições, o que irrita Roger. Além disso, Lyndon ameaça Roger com a divulgação de provas de que ele é um espião, por não culpar a Rússia pelo Zero Day. Alex liga para marcar uma reunião e descobre que Valerie assumiu como chefe de gabinete. Ela fica chateada com Sheila por isso, mas sua mãe afirma que só se preocupa com o que é melhor para George. As coisas estão ruins, pois a comissão não tem registro da prisão de Paul. Evan Green continua a tecer teorias da conspiração envolvendo George, e sua taxa de aprovação começa a cair. O influenciador também expõe as atividades de Lyndon antes do Zero Day e como ele não foi preso. Enquanto isso, Alex visita George para perguntar sobre as prisões em massa, mas ele se recusa a se explicar ao comitê. No cemitério, Roger encontra um corpo no caixão de Anna e faz um teste de DNA. De repente, Nathan aparece e afirma que tanto ele quanto George precisam desaparecer. Eles chegaram a George, e ele não pode vencer. Nathan também pergunta se George está vendo ou ouvindo coisas, e Roger fica confuso com a visita inútil. Cal finalmente descobre que eles deveriam prender o irmão de Paul e trabalhar para libertá-lo. Mitchell está vacilando sob o escrutínio público, e a comissão está preocupada em perder seu apoio. Eles se perguntam se precisam abandonar a pista dos reapers e procurar em outro lugar. George segue seu instinto e analisa os interrogatórios. A única prisão relevante é a de Hayes, da Dakota do Norte, em cujo nome foram feitas as transferências bancárias. Quando Hayes se recusa a falar, George decide interrogá-lo pessoalmente após ler seu arquivo. O ex-presidente é charmoso no início, criando uma conexão sobre sua experiência militar compartilhada. Quando Hayes começa a se abrir, George rapidamente muda de tática, ameaçando seu amigo imigrante, seu pai doente e seu filho de 7 anos. Ele sai confiante, mas de repente ouve Who Killed Bambi. Há protestos do lado de fora quando Lyndon leva Roger para seu iate. Ele dá a ele mais uma chance, derrubar Green por expô-lo. Para facilitar, ele tem informações sobre Anna. Roger se recusa a manipular George, mas Lyndon lembra ele da sujeira que tem sobre ele. Enquanto isso, Hayes quebra e fala sobre Leon, o criador do Zero Day. A fazenda de servidores deles está em Idaho, e George percebe que Hayes cita George Orwell, assim como Green. Valerie e Cal não dão muita importância, mas George desconfia da coincidência. De repente, Who Killed Bambi toca, mas continua falhando. Ele tenta encontrar a fonte, mas não consegue. É o dia 18, e eles invadem a fazenda de servidores em Idaho, descobrindo que alguém tentou queimar o equipamento.
Roger renova a prescrição de George e compartilha as informações de Lyndon. Hayes e Green são colegas de classe. Eles também foram vistos no mesmo lugar várias vezes ao longo dos anos. E, em um evento, até Anna estava presente. Valerie quer focar na fazenda, pois as evidências contra Green são circunstanciais. Mas, com o influenciador constantemente provocando George, o ex-presidente a ignora e ordena que Cal prenda Green sem mandado. Enquanto todos estão distraídos, um curioso Roger folheia o diário de George. As entradas falam sobre a música, alguém controlando Anna e Who Killed Bambi, o que preocupa Roger. Há um vazamento, e as notícias relatam a conexão de Green com Hayes. Dreyer informa Alex sobre a prisão forçada de Green e a necessidade de um plano de ação instantâneo. Roger está sobrecarregado com a situação e, enquanto bebe, beija Alex. Da mesma forma, Valerie se encontra com Jeremy na esperança de controlar George. Ela se pergunta por que George mencionou Proteus, e descobrimos que ele foi quem ordenou o encerramento do programa. Jeremy afirma que alguém retomou o programa. No final do episódio 3 de Zero Day, George visita Green na prisão e o provoca. E é isso, galera. O terceiro episódio de Zero Day trouxe ainda mais suspense, conspiração e reviravoltas que deixaram a gente de queixo caído. O que vocês acharam das revelações sobre o Proteus e os Reapers? Deixa aí nos comentários suas teorias e impressões. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha com os amigos que também amam séries e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Estamos na missão dos 1000 inscritos, e cada like, comentário e inscrição faz toda a diferença. Aqui no Tudo Sobre Séries, vivemos as séries juntos com vocês. Até o próximo vídeo, e até mais!